Oi, oi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Sara e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você uma técnica infalível para que você possa se libertar do medo de falar em público. Você é uma pessoa que quando vai falar em público fica suando, fica nervosa, fica gaguejando, esquece o que ia falar. Se sim, assista esse vídeo até o final porque vai te ajudar. Bom, perder o medo de falar em público é fundamental para que você possa prosperar na sua vida. Porque a gente prospera à medida que a gente coloca quem a gente é no mundo, as nossas ideias, os nossos dons, os nossos talentos, a nossa energia. E aí, quando você sente medo de falar em público, muitas vezes você puxa o freio, digamos assim, né? Você dá uma segurada, você às vezes deixa de expressar a sua opinião, deixa de expressar quem você é. Pode surgir uma oportunidade para que você possa prosperar e você pode recusar essa oportunidade por medo, né, de falar em público. Então, é fundamental você se libertar desse medo para que você possa ter mais prosperidade na sua vida. E aí, essa técnica que eu vou compartilhar com você aqui me ajudou muito, porque eu tinha muito medo de falar em público. Quando eu comecei a fazer lives, a fazer vídeos, a fazer cursos, a fazer palestras, eu ficava com muito medo, eu ficava muito nervosa, eu ficava travada ali, né? Às vezes eu não conseguia me expressar da melhor maneira possível. E isso que eu vou te ensinar aqui me ajudou muito a me libertar desse medo, para que você estivesse aqui hoje assistindo esse vídeo, né? E quanto mais eu fui colocando em prática essa técnica, mais ela foi me ajudando. E eu tenho certeza que se você colocar em prática, vai te ajudar muito também. Então vamos lá, qual é o primeiro passo dessa técnica para que você possa perder o medo de falar em público? É você passar segurança para a sua criança interior. Então todos nós temos dentro da gente a nossa criança interior, a criança que a gente foi um dia. E essa criança, ela representa as nossas emoções. Então, muitas vezes, na sua infância, ou na sua adolescência, ou em algum momento da sua vida, você pode ter passado por situações em que você foi falar em público e aí alguma coisa aconteceu e gerou ali uma memória de dor com relação a falar em público. Pode ser que você nem se recorde dessa memória, mas essa memória está ali no seu subconsciente, fazendo com que toda vez que você pensa em falar em público, ou você tem que falar em público hoje, você sinta esse suor, esse nervoso, essa ansiedade, né? Esse branco que dá. Então, você não precisa lembrar qual é essa memória, você não precisa saber exatamente o que aconteceu, mas é importante entender que quando você sente medo de falar em público, na verdade é essa criança que representa as suas emoções que está com medo, e ela está com medo porque algo aconteceu na sua vida que ficou registrado que falar em público é doloroso, que falar em público é perigoso, que falar em público pode te causar algum sofrimento. Então, muitas vezes a pessoa que fica nervosa, que fica com medo de falar em público, tá lá rodando uma programação no subconsciente dela de que se eu falar em público, eu vou ser rejeitada, eu vou ser criticada, as pessoas vão me ignorar. Então, tem situações em que a criança ia falar e aí os pais não davam ouvidos, né? E a criança começou a se fechar. Tem situações em que, às vezes, você já estava maiorzinho, foi apresentar um trabalho na escola, e aí os seus coleguinhas não prestaram atenção, ou riram de você, né? Aconteceu alguma situação de bullying ali, ou você mesmo teve um branco na hora, e aí registrou essa memória de que, nossa, eu não consigo, eu não sou capaz de falar em público, né? Eu não tenho essa capacidade, eu não me sinto bem. E aí, hoje você fica revivendo, digamos assim, essa mesma memória emocional toda vez que você tem que falar em público, tá? Então, o primeiro passo da nossa técnica aqui é, antes de falar em público, você ir lá e acalmar a sua criança interior, dar segurança para ela. Como fazer isso? Imagina você criança, fecha os seus olhos, respira fundo. Imagina você criança. Você pode pegar uma foto sua também de quando você era criança, se você quiser, se você tiver. Olha para essa foto, respira fundo, fecha seus olhos, se conecta com essa criança. Imagina você indo lá e dando um abraço nessa criança. Você de hoje abraçando a sua criança interior, que está dentro de você. E aí você fala para essa criança, você está segura, você está seguro. Eu te amo, eu tenho muito orgulho de você. Independente de críticas das outras pessoas, independente do que as outras pessoas vão pensar,
eu te amo, eu te aprovo, eu tenho orgulho de você. Tá? E aí fica ali dando amor incondicional para sua criança. O que é amor incondicional? Né? É um amor que você não coloca condições. Então, às vezes, a gente coloca condições para se amar, né? Se eu for lá e me apresentar super bem, tiver muita desenvoltura, se eu fosse uma mulher mais confiante, se eu fosse um homem mais confiante, aí sim eu ia me amar. Não, é você se amar incondicionalmente, você passar esse amor para sua criança interior e esse orgulho de você mesma, de você mesmo, independente de qualquer coisa. Tá? E aí você vai passar uns minutinhos fazendo isso. Toda vez que você for falar em público, você vai fazer isso antes, essa preparação. O segundo passo dessa técnica para você perder o medo de falar em público é você treinar na frente do espelho em voz alta. Se preparar antes, né? Então, fala em voz alta na frente do espelho aquilo que você gostaria de falar na reunião de trabalho, né? Para o seu parceiro, para sua parceira, para o seu amigo, para sua amiga, para sua mãe, para o seu pai. Então, começa a treinar na frente do espelho antes, em voz alta, vai se preparando e se desafia a falar em público. A gente só perde o medo de falar em público se desafiando, enfrentando esse medo, colocando em prática. Tá? Quanto mais você fala em público, mais você vai perdendo esse medo a partir do momento que você vai fazendo, né, esse ciclo que eu tô te ensinando aqui, tá? Então, se desafia a falar em público, mas comece pequeno. Dê um primeiro passo. Então, se você se sente com medo de falar em público, se desafie a falar primeiro com o seu marido, com a sua mulher, né? Expressar a sua opinião, ou numa roda de amigos, ou em algum outro ambiente aí que geralmente você fica com medo, mas começa pequeno. Primeiro, passa essa confiança, essa segurança para sua criança interior. Segundo, treina no espelho e aí se desafie a falar em público, tá? O terceiro e último passo é, depois que você fizer esse ciclo de conversou com a sua criança interior, se desafiou a falar em público, é você se elogiar a sua criança interior. Então foi lá, falou em público, mesmo que você tenha gaguejado, mesmo que você tenha ficado nervosa, mesmo que você tenha suado, independente de resultado, você vai se elogiar. Você vai se conectar com a sua criança interior de novo, você vai dizer para ela: parabéns, eu tenho muito orgulho de você por você ter falado em público, independente de qualquer coisa. Eu tenho muito orgulho de você. Mesmo que você tenha ficado nervosa, mesmo que tenha dado um branco, eu tenho muito orgulho de você. Eu te amo, parabéns, né? E traga esse elogio e faça esse ciclo quantas vezes forem necessárias. Quanto mais você praticar, mais você vai perder o medo de falar em público, tá? A gente não perde o medo de falar em público só imaginando a gente falando em público. A gente precisa colocar em prática. Os meus primeiros vídeos aqui no YouTube, eu gravava um monte, não gostava de nenhum, dava um branco, eu esquecia, né? E aí eu fui praticando, trazendo essa segurança para minha criança interior, dando amor para ela, me elogiando, exatamente o que eu estou compartilhando com você aqui, e fazendo os vídeos. Eu não fiquei esperando eu, do nada, melhorar sozinha sem praticar. Eu fui trazendo essa questão emocional, mas também trazendo a prática. Então você precisa se desafiar a falar em público para que você possa perder o medo de falar em público, tá? Então coloque em prática e eu tenho certeza que a cada novo ciclo que você for fazer, você vai ir perdendo esse medo. Você vai perceber que esse medo vai diminuindo, vai ter uma hora que você não vai mais sentir medo de falar em público, você vai se sentir cada vez mais confiante, cada vez mais segura, vai ser cada vez mais fácil, mais leve, mais natural, tá? Mas você precisa praticar. Fez sentido para você? Me conta aqui abaixo desse vídeo o que é que você mais amou, qual foi o seu maior aprendizado. Clique em curtir, compartilhe esse vídeo com alguém que você acredita que pode se beneficiar desse conteúdo e se inscreva aqui no meu canal. Toda semana tem vídeos novos para te ajudar a desbloquear a sua prosperidade. Gratidão e a gente se vê no próximo vídeo.